Olá, eu sou Angela Passadori, sou mentora de vida e carreira e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está top em dobro, porque nós temos um bate-papo sobre um assunto muito interessante, cativante, e temos aqui Thiago Campos da Silva e Jair Filosofia. Gratidão, viu? Jair, fazia um tempão que a gente não se via, tá? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na American Express e é um prazer imenso e inenarrável toda vez que eu te encontro, tá? O prazer é todo meu, Kenny. E para ser bem exato, a última vez que a gente se viu foi no dia 26 de novembro de 2015, na casa do Bueno. Então faz tempo, Faz tempo. Só 10 anos, né? Quase 10 anos. Legal. Ô Jair, você que trouxe aqui o Thiago, você pode falar um pouquinho do que... Bom, Kenny, a gente tem procurado, tem sempre estar se inovando, se readaptando aos novos mundos e tal. E aí eu acabei conhecendo a Stellar Game, conhecendo o Thiago, que tem uma frente social muito importante e na qual eu me identifiquei bastante. O que é essa frente social? É levar para os jovens uma visão do mercado de trabalho que para o cyberatleta isso não é muito divulgado hoje. Esse trabalho social que a gente faz na Stellar é justamente esse de divulgação. É para os jovens poderem enxergar as possibilidades, as inúmeras possibilidades que existem no mercado de trabalho, nos esportes eletrônicos. Então, da mesma forma que você tem no mundo convencional, você tem médico, advogado, engenheiro, nutricionista, fisioterapeuta, no mundo do esportes e nos esportes eletrônicos, você também tem advogado especialista, você tem nutricionista especialista, você tem fisioterapeuta especialista, você tem médico especialista, tudo que você imagina de profissão que exista no mercado convencional, nesse mundo que também vai se tornar um mercado convencional, vai se integrar ao mercado convencional, você precisa ter. E é um mercado de trabalho que tem crescido muito no mundo e no Brasil. E para se ter ideia, hoje, os principais atletas nessa modalidade de esporte são brasileiros, né? E aí a gente tem o Thiago que pode, quando o Thiago começa a falar isso, ele não fala. Ele declama poesias aqui. Eu não sei de onde surgiu essa pressão toda, né? Thiago, fica à vontade. Não, é verdade, assim, o Jair pontuou muito bem que, na verdade, eu trabalho com esporte eletrônico desde que se normalizou e popularizou isso no Brasil, então desde 2017, foi mais ou menos quando alguns brasileiros foram campeões mundiais de Counter-Strike, isso fez com que o Brasil entrasse no mapa desse mercado, mas o esporte eletrônico ele existe como meio de ganhar dinheiro, né? Durante muito tempo foi um subemprego, hoje é uma profissão, desde os anos 90. Então, assim, desde a época das lan houses que se popularam no Brasil e no mundo, o esporte eletrônico ele surge para, de fato, indicar para aqueles que eram chamados de nerds, dos geeks, etc., que eles poderiam ser atletas sem, de fato, exercitar o corpo como um todo, né? Mas exercitando muito mais a mente, a memória muscular e algumas atividades laborais. No Brasil, em 2021, a gente teve a PEC do esporte eletrônico, que regularizou e regulamentou muitas dessas profissões. O esporte eletrônico como um todo ainda, o cyberatleta, não é completamente regulamentado, mas ele fica ali sob a chancela da lei de Pelé, algumas leis do esporte. Isso faz com que gere-se oportunidade dentro desse mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares pelo mundo. O Jair bem falou que o Brasil tem uma frente muito forte nesse mercado, principalmente em jogos que a gente chama de FPS, né? Sim. E a verdade é que cada país ao redor do mundo tem algumas vantagens. A diferença do esporte eletrônico para o esporte tradicional é que no futebol você tem várias ligas, né? Então você tem a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, que são ligas federativas do futebol, enquanto no esporte eletrônico você tem ligas regionais, que são de menor escala, de vários jogos. Então você vai ter o FPS, o simulador, o MOBA.
Então, assim, cada um desses jogos, um país do mundo é muito forte. Então, os países asiáticos hoje dominam todas as espécies de MOBA na Coreia do Sul, no Japão e na China. Eles são fortes desde da origem da modalidade. Os países norte-americanos são muito fortes também em jogos táticos, né? Então, o Brasil, quando começou a ter investimento de 2015 para cá, se posicionou muito bem e é o país que mais tem jogadores campeões mundiais somando as modalidades. Então, é um orgulho muito grande para nós brasileiros defendermos essa bandeira, mas a gente não está aqui para falar dos atletas, né? E sim do mercado que compõe e permite que esses atletas trabalhem e operacionalizem da maneira correta. Dentro do esporte tradicional, a gente sabe que no vôlei e o basquete, que são esportes que tem o futsal, são esportes que têm pouco investimento em infraestrutura no Brasil, o Brasil acaba se defasando em comparação ao futebol, por exemplo, que a gente exporta todos os dias os melhores jogadores do mundo. O esporte eletrônico ainda hoje precisa de um investimento em infraestrutura e é para isso que a Stellar nasceu, para ajudar esse mercado a crescer, a se posicionar da maneira correta no Brasil e, mais do que isso, trazer novas estratégias de infraestrutura, novas técnicas, novas tendências, para que os nossos atletas continuem ganhando, crescendo, divulgando a nossa bandeira mundo afora e permitindo com que jovens hoje que não têm tanto interesse, saiu uma pesquisa ano passado sobre entrar no curso superior, em se formar, ter uma carreira, possam mudar de ideia, consigam também escolher uma profissão, como o Benjair falou, independentemente de direito, de medicina, de contabilidade, enfim, e consigam ajudar o esporte eletrônico a se desenvolver no Brasil. Então é para isso que a Stellar existe hoje. Hoje a gente tem também formas de apoiar esse mercado. A gente tem dentro do nosso site, não sei se vai estar aparecendo aí em algum lugar na tela, um teste de aptidão que faz com que os jovens que estão saindo do ensino médio pensem, quais são as minhas soft skills, quais são as habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, da minha vida, e onde eu posso integrar isso dentro do esporte eletrônico. Ela faz um teste, a gente indica para ela qual área ela consegue trabalhar, e se ela tiver interesse, as pessoas que não tiverem interesse, a gente, através das nossas redes sociais, consegue apoiar ela a ter uma porta de entrada nesse mundo. Muito bom. Tiago, que idade que é permitido? Então, boa pergunta, gente. Na verdade, cada jogo tem uma restrição de idade, né? Então, para você ser um atleta profissional hoje, tem modalidades que permitem com 10 anos, e aí vai subindo, 10, 12, 14, 16, 18. Tem muita gente hoje com um jogo que é muito popular, que é um Battle Royale, que é o Fortnite. Ele é um jogo que foi lançado em 2017. E ele, principalmente pré e durante a pandemia, foi um jogo que movimentou muito o mercado de entretenimento. Ele, com 10 anos, você já pode ser um atleta profissional. E você não precisa de muito, é um jogo que exige muito pouco, você consegue da sua casa. Os campeonatos, eles pagam em dólar, então como a nossa moeda é subvalorizada, qualquer dinheiro que entra em dólar ajuda bastante dentro de casa. Mas os jogos mais competitivos, que, por exemplo, envolvem equipes, envolvem times, tem uma restrição de 16 a 18 anos. Ok, não, é muito importante isso daí. Quais formas de divulgação vocês estão buscando atualmente? A gente começou intensamente a trabalhar nesse aspecto no segundo semestre do ano passado. Então, a gente participou da Feira das Profissões da Prefeitura de Santana do Parnaíba. Participou de pavilhão de eventos, né? Não, foi numa escola. Ok. Todos os alunos que estavam se formando no ensino médio foram levados para aquela escola e o evento era lá. Que legal. Então a gente tinha um ciclo, um roteiro de participação, que a gente tinha uma introdução a esse mundo. Aí depois tinha uma rodada de perguntas e respostas pelos nossos jogadores profissionais. Depois tinha um teste de aptidão e depois tinha uma oficina onde se montavam equipes dos visitantes e jogavam ali por 10, 15 minutos. Então a gente tem feito dessa forma e agora esse ano a gente quer expandir cada vez mais isso, utilizando os vários mecanismos que a tecnologia permite para que a gente faça isso. Muito bom. Quer complementar? Não, é isso, de maneira funcional, né? A gente entende que a oficina ela permite com que a pessoa que não conheça tenha experiência, mas também através das nossas redes sociais a gente produz um conteúdo que a gente chama de educativo, mesmo sabendo que é um mercado ainda pouco explorado, né? Sim. Falando sobre profissões, sobre emprego, como ingressar nesse mercado. Isso é fantástico, viu? Porque
infelizmente, assim, o que um jovem que está terminando ensino médio sabe de todas as profissões? Hoje a internet pode ajudar, Perfeito. mas depende, a escolha, né, é de cada um. Perfeito. E Kendi, mesmo, além dessas alternativas e possibilidades da gente sair de dentro da Stellar, internamente na Stellar, a gente também promove treinamento. Então, agora a gente está dando um treinamento de introdução a gerenciamento de projeto para as pessoas da Stellar. Então, umas 40 horas mais ou menos que a gente está dando, né, para a formação dos próprios funcionários, prestadores de serviço. Os prestadores de serviço que a gente tem lá, os colaboradores que a gente tem lá. Então, além de ser assim, alguma coisa que pode dar um up grande na carreira das pessoas, tem uma parte social muito grande. Perfeito. E quando a gente fala de carreira é muito importante porque, até o tópico da conversa, a maioria das pessoas que estão envoltas nesse mercado são jogadores ou ex-jogadores. Então a carreira de um jogador, como qualquer esporte, ela é curta. Exatamente. Então o atleta, quando ele deixa de ser atleta, ele tem que pensar em uma outra profissão. Então o que a Stellar promove, através de cursos, através de parcerias com instituições de ensino que a gente está buscando, é que todos os nossos jogadores, todos os nossos atletas consigam se profissionalizar ou se especializar em alguma profissão, para que depois do findar da sua carreira eles consigam apoiar esse mercado dentro da Stellar em outras funções, na área de marketing, comunicação, finanças, RH. Então, as profissões corporativas, que o Jair bem disse também no começo, estão sendo criadas nesse mercado, e a Stellar, dentro dessa vanguarda, está liderando uma postura de absorver esses atletas e ex-atletas para essas funções. Perfeito. Está ótimo. Eu quero que vocês venham outras vezes para ter o desdobramento, né, de novas etapas aí, né? É muito bom ter tido vocês aqui, né? Tiago e Jair, vocês querem deixar seus contatos? Aí nós vamos escrever aqui também. Combinado. Eu prefiro deixar o da Stellar, eu acho que é melhor. Então no Instagram é Stellar Gaming, o site é stellargg.com.br. Dentro desse site tem canais de contato para os projetos sociais, projetos de profissionalização. Nas redes sociais a gente disponibiliza diariamente 2 ou 3 vídeos falando sobre esse tema ou temas correlatos. Então todos que tiverem interesse em saber mais sobre esporte eletrônico, carreiras, ou até mesmo estão buscando aí um time para torcer dentro das modalidades, a Stellar está aí para isso. Jair, eu agradeço a oportunidade, né, e fica também o convite para que você visite o nosso estúdio. Com todo prazer. E será um prazer receber você lá para mostrar para você o que a gente, dali de dentro, a gente faz para fora e também lá dentro com as pessoas que... Nautas, os agradecimentos então a esses fabulosos profissionais, Tiago Campos da Silva e Jair Fios de Toledo. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.